Vamos começar a aula de hoje. Então, o que a gente vai começar a ver na aula de hoje é convecção forçada interna. Tá? Então, até agora a gente estava vendo convecção forçada sobre uma placa ou sobre um cilindro, né? E agora a gente vai ver o escoamento dentro de um tubo, de uma tubulação, de um canal, tá bom? Então, convecção forçada interna. Então, dentro do canal vai ter uma temperatura, pode ser maior ou menor, e a tubulação vai estar com outra temperatura. Então, vai acabar ocorrendo a troca de calor. Então, assim como a gente viu com placa plana, aqui a gente tem novamente, né, a classificação do escoamento. Então, o escoamento pode ser laminar, transição ou turbulento. Tudo depende do Reynolds. Por que a gente tem que classificar de novo? Porque, novamente, o número de Nusselt vai ser diretamente dependente do número de Reynolds. Tá? E agora a gente vai ter ainda algo a mais que eu vou mostrar aqui. Tá bom? Então, a gente tem o escoamento interno, uma determinada vazão mássica, né, quilogramas por segundo, e a gente sabe que o número de Reynolds pode ser escrito como ρVd sobre μ ou Vd sobre μ. Tá? Só que qual que é o problema aqui? É o seguinte, em experimentos, você não vai conseguir, por exemplo, a água está escoando aqui dentro, você não consegue medir a velocidade ali dentro. Né? Então, como que você acaba medindo o número de Reynolds? Então, você faz com base na vazão máxima, quilogramas por segundo. Como assim? Pensa assim, ó, tem lá uma mangueira e eu quero saber qual que é a vazão dentro dessa mangueira. É bem simples, eu pego um balde, coloco a mangueira ali dentro do balde e deixo o escoamento. E faço o quê? Marco o tempo. Né? Então eu vou ter ali, depois de um certo tempo, eu pauso o tempo e tiro a mangueira. Então eu vou ter lá uma quantidade de água dentro do balde e eu vou ter o tempo em que esse balde ficou enchendo. Então eu vou ter o que? Peso o balde, vou ter a massa da água e tenho o tempo. Então vai ser o que? Massa por unidade de tempo. Então, vazão máxima. Tá bom? Então a gente precisa converter esse número de Reynolds aqui, que é baseado na velocidade, para ser dependente da vazão máxima, porque na maioria das vezes a gente usa vazão máxima em escoamento interno, tá? Então Reynolds, ρVd sobre μ, e a vazão máxima, o m ponto, ρV vezes a área transversal do canal. Então a gente isola ρV e vai ficar com m ponto sobre a área transversal. Substituo aqui dentro, eu vou ficar com d sobre μ, m ponto por área transversal do canal, tá bom? Então a área transversal que a gente está falando seria essa área aqui, ok? Então, assim como a gente já tinha visto, para canais o número de Reynolds para o surgimento da turbulência é 2.300. Então o número de Reynolds crítico 2.300. O que vai acontecer agora? Agora eu vou introduzir um novo assunto, que é o seguinte: quando o escoamento ele é menor que 2.300, ou seja, o escoamento é laminar, a gente tem agora uma coisa chamada de desenvolvimento da camada limite. Ou seja, a gente vai estudar a região de entrada do escoamento laminar. Isso que eu vou mostrar vale só para o laminar. Por quê? Porque é o seguinte, laminar está relacionado com o quê? Velocidades baixas. Então pode ser que a velocidade aqui seja tão baixa, né, que vai acabar afetando o desenvolvimento da camada limite. O que é isso? Vou mostrar agora, tá? Mas fique claro, o que eu mostrar aqui só para laminar, só para Reynolds menor que 2.300. Foi maior que 2.300, considera que isso aqui não vale, tá bom? Então vamos lá, ó. Então aqui eu tenho um tubo, tá? E aqui eu tenho um escoamento de água que está chegando, tá? E essa água, ela está chegando, ó, uma temperatura, a água é fria e o tubo está, por exemplo, a água fria está a 80 graus Celsius, vamos supor, 10 graus Celsius, e a tubulação aqui tem uma temperatura de superfície de 80 graus Celsius, ok? E o que vai acontecer? Toda a água que está chegando, ela vai estar a 10 graus Celsius. Aí ela entrou no tubo, a partir do momento que ele está aquecido. O que vai acontecer? Quem está mais próximo da parede vai aumentar a temperatura. Né? Então está 10, aí vai aumentar um pouco a temperatura. Então vai chegar, por exemplo, a 20 graus Celsius. Conforme vai andando,
essa temperatura na parede vai aumentando, essa temperatura de quem está próximo da parede vai aumentando, até o momento que ela vai chegar onde? Aos 80 graus Celsius. Tá? E esse calor que está chegando, ele vai passando para onde? Para o meio, ó. Ele vai chegando até o meio, certo? Chega um momento em que esse calor consegue atingir o meio, tá? Então, chega um momento em que essa temperatura no meio vai sentir que aqui fora tem 80 graus Celsius. Durante o começo, ela não sente, porque aqui no meio ainda está frio, aqui no meio está frio, e agora ela sentiu. Então, esse momento em que o calor consegue chegar até o meio da tubulação, tá? Isso é chamado de desenvolvimento da camada limite térmica. Ó, essa é a camada limite térmica. Ó. Eu vou traçando uma linha, tá? Até aonde o escoamento vai estar sentindo um aumento de temperatura. Então aqui tudo está 10 graus Celsius. Veio para cá, opa, no meio já sentiu, tá bom? Por que isso é importante? Porque o número de Nusselt para essa região é muito maior do que daqui para frente. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente pode ter algum caso em que o comprimento do canal seja pequeno e a gente vai ter um número de Nusselt muito alto. Então, daqui para frente, a gente vai ver que o Nusselt é constante. Então, se o canal é muito comprido, a gente pode considerar o Nusselt constante. Se o canal é muito pequeno, aí eu não posso considerar, eu tenho que utilizar uma outra equação. Então aqui é o desenvolvimento da camada limite. Como que eu sei se está desenvolvido, se o escoamento está desenvolvido ou não? É bem simples, ó. Então a gente tem aqui que para o escoamento se desenvolver, ele tem que percorrer uma distância XCD. Qual que é essa distância? Tá? Então, XCD dividido pelo diâmetro Reynolds e Prandtl é aproximadamente 0,05. Então, vamos lá. Se o comprimento do canal dividido pelo diâmetro Reynolds e Prandtl for maior que 0,05, então isso significa que ele está completamente desenvolvido. Tá? A gente classifica ele como completamente desenvolvido. Se o comprimento do canal dividido pelo diâmetro Reynolds e Prandtl for menor que 0,5, significa que ele é laminar em desenvolvimento. Aqui também é laminar, mas ele está completamente desenvolvido. Aqui ele está, o escoamento está em desenvolvimento. Para esse caso, eu vou ter um número de Reynolds, uma equação, uma equação para o número de Nusselt. Para esse caso, eu tenho outra equação, tá bom? Então, quando a gente estiver trabalhando com canais, escoamento interno, a primeira coisa que a gente faz é calcular Reynolds. Laminar ou turbulento? Tá. Então, caiu no laminar. Segunda coisa que a gente tem que fazer é o cálculo de LD sobre Reynolds e Prandtl. Se esse valor for maior que 0,05, está completamente desenvolvido. Vou lá na equação de Nusselt para completamente desenvolvido. Se esse valor deu menor, vou na equação para em desenvolvimento. Como assim? Olha aqui, ó. Então a gente tem um exemplo. O Reynolds é 2000, então o escoamento laminar, ó, menor que 2,300. O Prandtl é 0,7268. Eu tenho um canal aqui de 5 metros de comprimento e aqui 100 milímetros de comprimento. 10 milímetros de diâmetro e 10 milímetros de diâmetro. Basicamente aqui eu tenho um canal bem comprido e aqui eu tenho um canal mais curto. Se eu faço L dividido por Reynolds e Prandtl, vai dar 0,34. Maior que 0,05, então completamente desenvolvido. E aqui, se eu faço L dividido por D Reynolds e Prandtl, vai dar 0,068, ou seja, é menor que 0,05. Então ele está em desenvolvimento, ok? E daí eu vou mostrar agora o que acontece, com qual correlação a gente utiliza para o número de Nusselt para cada um desses casos, ok? Então, vamos continuar aqui. Né? Então, agora eu vou mostrar para vocês os números de Nusselt em dutos circulares. Então, a gente viu que o escoamento dentro de um tubo pode ser tanto laminar quanto turbulento, e se ele for laminar,
ele pode ser em desenvolvimento, né? A camada limite pode estar em desenvolvimento, ou pode estar completamente desenvolvido. O que isso significa? Basicamente é quando ele está em desenvolvimento, o calor ainda não chegou no centro do canal. Quando ele está completamente desenvolvido, esse calor já chegou no centro do canal. Por que essa diferença? Porque quando ele está em desenvolvimento, ele tem um número de lúcio muito maior do que quando ele está completamente desenvolvido. Então vamos lá, para escoamento laminar, sempre quando o Reynolds é menor que 2.300, o lúcio é um valor de 3,66, um valor constante, para quando a gente tem um comprimento de canal, um L sobre Reinprant D, né, que é o que a gente tinha visto, maior que 0,05, ou seja, 3,66 quando ele é completamente desenvolvido. E quando ele está em desenvolvimento, que é esse segundo caso aqui, aí já não é mais um valor constante, ó, é o valor constante utilizado antes, mais essa segunda parte aqui. Por isso que ele acaba tendo um valor maior para quando ele está em desenvolvimento, tá? Repara que D Reynolds dividido por L nada mais é do que o inverso desse valor aqui que foi calculado, tá? Só para prestar atenção. Então, calculou aqui, né? Aqui entra o inverso dele, tá bom? Então, basicamente, o que acontece é o seguinte, ó, quando o número de Nusselt, ele varia dessa maneira, ó. Tá? Então ele vai variando, ó. Ele é muito alto para quando aqui é o comprimento do canal, tá? Então a gente tem um canal assim, ó. Então quando a gente analisa um canal pequeno, a gente vai ter um número de Nusselt aqui, ó. Quando a gente analisa um canal grande com esse comprimento, a gente vai ter esse número de Nusselt. Então ele tende a um valor constante conforme quanto maior for o canal, mas se a gente está analisando um canal pequeno, aí a gente vai ficar nessa região, tá? Esse aqui já é o Nusselt médio, tá? É basicamente quando que tem essa mudança de comportamento aqui, ó, justamente nesse valor aqui, tá? Beleza? Então, laminar a gente tem nesse caso. E no turbulento? No turbulento, esse comprimento aqui acontece a mesma coisa, né? Só que o gráfico do turbulento é assim, ó. Ele se desenvolve muito rápido. Então, para o turbulento, a gente sempre considera que o escoamento está sempre completamente desenvolvido, tá? Então, essa é a vantagem. Então, a gente vai simplificar, ao invés de fazer laminar, transição e turbulento, a gente vai considerar só laminar e turbulento. A gente não vai trabalhar com a equação da transição. E quando dá o número de Reynolds for maior que 2.300, a gente classifica ele como turbulento, tá? Qual equação eu vou utilizar? Bom, tem duas opções, tá? Até se você for no livro, ele vai dar outras opções além dessas aqui, tá bom? Qual que é a correta? Não existe uma correlação correta, tá? Exata. Por quê? Porque elas dão valores muito próximos, tá? Se você traçar um número de Nusselt com base numa equação fornecida pelo livro para uma determinada faixa e uma outra equação válida para a mesma faixa, você vai ver que uma dá essa curva, a outra dá praticamente igual. Então não faz diferença, tá? Então aqui a gente tem duas equações. Quais que são a diferença entre elas? Essa primeira que eu estou mostrando para vocês, o número de Nusselt para escoamento turbulento, ela é muito mais precisa. Como que foi proposta essa correlação? Foi da seguinte maneira, ó. O autor, ele pegou diversos estudos que existiam, tá? Experimentais, e daí você vai ter uma série de pontos, tá? Uma série de pontos assim. Aí ele foi lá e propôs uma equação que mais ficava próxima aqui, que tinha um menor erro em relação a esse monte de pontos, tá bom? E é essa equação aqui, tá? Então essa equação é válida para um escoamento turbulento, tá? A gente tem aqui o fator de atrito que é escrito por essa outra equação aqui, tá? Essa equação ela é mais complexa, mas ela é mais precisa. Por quê? Porque ele utilizou uma série de pontos experimentais para conseguir propor essa correlação. E essa correlação de baixo vale também para escoamento turbulento, tá? Mesma coisa, só que ela é um pouco menos precisa, né? Então, por exemplo,
essa aqui dá 10, que é o valor mais próximo do valor ideal. Essa aqui vai dar 9,5, entendeu? Só tem um detalhe nessa segunda correlação. Ela número de núcleo é 0,023, Reynolds elevado a 0,8, vezes o Planck na N. Quem que é o N? N é 0,4 para quando eu estou aquecendo o fluido. E ele é 0,3 para quando eu estou resfriando o fluido. Isso tem que ficar bem claro, tá? Por quê? Porque, por exemplo, eu vou falar o seguinte, eu quero aquecer uma tubulação, aí eu passo um fluido quente dentro, olha só, então o fluido quente, e aqui a gente tem uma temperatura fria, então eu estou, na verdade, perdendo calor, porque eu estou resfriando o meu fluido, tá bom? E nessa aqui, tanto faz se é aquecimento ou resfriamento do fluido, tá bom? Essa segunda, aí sim, eu estou trabalhando com aquecimento do fluido, que é a primeira, e 0,3 quando é resfriamento do fluido. A primeira é mais precisa, mais complexa de calcular, depende de Reynolds, Planck e do fator de atrito F. E a segunda? A segunda é mais simples de calcular, tá bom? Novamente, depende de Reynolds, Planck, não depende de F, e eu só tenho que ficar atento em relação a isso aqui. Vamos fazer agora alguns exemplos em que eu vou calcular o número de Reynolds. Com base no número de Reynolds, eu vou ver se o escoamento é laminar ou turbulento. Se for laminar, eu vejo qual das equações eu vou utilizar, tá bom? Se for turbulento, aí eu utilizo essas aqui. Vamos fazer alguns exemplos para isso aqui ficar mais claro. Então vamos aqui para o nosso primeiro exemplo, tá? Então a gente tem aqui um escoamento de ar em um canal e simplesmente eu quero que calcule o número de Nusselt e o coeficiente convectivo de transferência de calor. Aqui a gente tem os dados, né? Número de Planck, a vazão máxima, a densidade, a viscosidade, a condutividade e o Cp. Então, no primeiro caso, considere um diâmetro de 1 centímetro e um comprimento de 1 metro. O que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Calcular o número de Reynolds. Reynolds a gente sabe que é ρVd sobre μ, certo? Só que nesse caso, como a gente está trabalhando com vazão máxima, então a gente reescreve Reynolds para conseguir trabalhar com vazão máxima. Então a gente sabe que M ponto é ρV área transversal. Então se a gente trabalhar com isso aqui, a gente vai ter que o número de Reynolds vai ser igual, substitui aqui, né, o ρV por esse ρV, a gente vai ter o diâmetro dividido por μ vezes M ponto dividido pela área transversal, ok? Então, o que mais que a gente faz agora? Bom, agora a gente calcula o número de Reynolds, né? E a gente vai ter um valor aqui de aproximadamente 994, certo? Então, esse número de Reynolds, 994, é menor que 2.300, que é o Reynolds crítico. Então, escoamento laminar, certo? Se o escoamento é laminar, ele pode ser o quê? Pode ser em desenvolvimento ou completamente desenvolvido. Então, a gente vai precisar agora descobrir se ele está em desenvolvimento ou completamente desenvolvido. Porque se for em desenvolvimento, é uma correlação para o número de Nusselt. Se for completamente desenvolvido, é outra correlação. Então, a gente faz aquele cálculo de L, diâmetro, Reynolds e Planck. Se esse valor for menor que 0,05, aí a gente vê se ele é em desenvolvimento ou completamente desenvolvido. Então, esse valor aqui, se a gente calcular, vai ser 1 metro dividido por 0,01, Reynolds, que é 994, e número de Planck, que foi escrito aqui, 0,102. 68, e a gente vai ter aqui um valor de aproximadamente 0,1384. Esse valor é maior que o valor de 0,05. Se ele é maior, então o escoamento está completamente desenvolvido. Como o escoamento está completamente desenvolvido, a gente tem que o número de Nusselt
vai ser constante e igual a 3,66, ok? E para calcular o H? Bom, núcleo é HD sobre K, e agora só calculo o H aqui, ok? Vamos para o segundo aqui. Aqui o H vai dar 9,6 watts por metro quadrado, tá bom? Então vamos para o segundo aqui. Então, e se agora, ao invés de ser um comprimento de 1 metro, for 30 centímetros? Então vamos lá. O número de Reynolds vai ser dmi m ponto área transversal. Então a gente vai ter os mesmos valores. Então a gente vai ter aqui um número de Reynolds de aproximadamente o mesmo valor aqui, 994. Então novamente laminar. E agora a gente precisa ver se ele está em desenvolvimento ou completamente desenvolvido. Então, novamente, a gente faz esse cálculo. Só que agora o comprimento é 30 centímetros. Então, a gente vai ficar com L de Reynolds Prand vai ser igual a 0,3 dividido por 0,01994 vezes 0,7268. Isso aqui vai dar um valor de 0,041, que é menor que 0,05, logo em desenvolvimento. E agora eu utilizo a correlação por núcleo para escoamento em desenvolvimento, que é qual? 3,66 mais 0,065 d Reynolds Prand dividido por L. Tudo isso aqui vai ser dividido por 1 mais 0,04 vezes novamente d Reynolds Prand dividido por L, e isso aqui elevado a 2/3. Se vocês fizerem o cálculo disso aí, a gente vai ter um número de núcleo de aproximadamente 4,8337. E se a gente substituir, a gente vai ter um H de 12,688 watts por metro quadrado. Ok? Então, dependendo de quanto der o número de Reynolds, a gente precisa classificar em laminar e daí precisa verificar se a camada limite está em desenvolvimento ou completamente desenvolvido. Então presta atenção que quando a gente tinha um comprimento de 1 metro, a gente tinha um H aqui, deixa eu escrever ele, de aproximadamente 9,6 watts por metro quadrado, certo? Em comparação agora, a gente tem um H de 12,68, justamente porque é aquilo que eu comentei com vocês, né? O gráfico de número de núcleo por comprimento de canal, ele é assim, né? Então, quando a gente está com um canal, e aqui tende para um valor constante. Quando a gente tem um canal ali com um comprimento de 1 metro, ele está pegando esse núcleo aqui. Quando a gente tem um comprimento de 30 centímetros, ele está pegando esse número de núcleo aqui, né? Então, por isso que dá Hs diferentes, né? Beleza? Então, tem que ficar sempre pensando nisso. Vamos para o último agora. Se agora a gente estiver trabalhando com uma vazão de 10 a menos 3 kg por segundo, então estou trabalhando com uma vazão muito maior, né? Mantenho o diâmetro de 0,01 e tenho o mesmo comprimento de 1 metro. O que vai ter? Então vamos lá, primeira coisa, número de Reynolds, né? A gente vai ter aqui D vezes M ponto dividido por Mi vezes a área transversal. Lembrando que a área transversal do canal, né, seria essa área aqui, né? Beleza? Então, só para deixar isso claro, πd quadrado, área transversal, πd quadrado sobre 4. Beleza? Se fizer esse cálculo, a gente vai ter um número de Reynolds aqui de 6.718, ou seja, muito maior do que o Reynolds crítico, que é 2.300, ou seja, bem maior que 2.300. Então, turbulento. E a gente fez aquela consideração, para escoamento turbulento, a gente sempre considera ele como completamente desenvolvido, então a gente trabalha só com uma equação, né? Então, qual a equação que a gente trabalharia aqui?
aqui eu tenho duas opções, né? Eu posso trabalhar com aquela equação mais precisa ou com aquela equação mais simples. Nesse caso eu trabalhei com a mais precisa, por quê? Porque não foi falado se estava aquecendo ou esfriando, né? Então, se a gente calcular com aquela equação mais complexa, né? Qual equação que é? Então a gente tem que o número nosso vai ser F sobre 8 Reynolds menos 1000 vezes Prandtl dividido por 1 mais 12,7 F sobre 8 elevado a 0,5 vezes Prandtl na 2/3 menos 1, certo? E a gente sempre precisa calcular o F para esse caso, em que o F, nesse caso, é 0,79 vezes o LM de Reynolds menos 1,64, isso aqui elevado a menos 2. Se a gente calcular aqui o F, a gente vai ter 0,0353 de fator de atrito. Substituindo Reynolds, F e Prandtl aqui, a gente vai ter um número de Nusselt de 21,87, certo? E a gente vai ter um H para esse caso aqui, vamos escrever o nosso H, de 57,43 watts por metro quadrado. Então o que eu quero que vocês percebam aqui é o seguinte, ó. Escoamento laminar completamente desenvolvido é o caso em que eu vou ter um menor H, tá? Então eu tenho sempre o menor número de Nusselt vai ser para escoamento completamente desenvolvido no regime laminar. Quando o escoamento está em desenvolvimento, eu tenho um número de Nusselt maior que o laminar, né? Aqui era 3,66 e agora eu tenho 4,83. Se o canal fosse ainda menor, por exemplo, 10 centímetros, então aí ia ser menor ainda esse valor. E o escoamento, quando a gente tem um escoamento turbulento, é quando a gente tem os maiores coeficientes convectivos. Por quê? É só lembrar, né? O escoamento laminar é tudo organizado. Então o fluido, para conseguir aquecer o fluido, né? Vamos lá. Para a gente conseguir aquecer o fluido no laminar, ó, o fluido está bem certinho aqui, ó. Então o escoamento ele tem que ir passando de pouquinho em pouquinho, né? O aquecimento é de pouco em pouco. Se a gente tem um escoamento turbulento, ó, caótico, então eu aqueci essa parte da superfície, aí essa partícula daqui a pouco está aqui, trocando calor com essas duas partes aqui. A de baixo foi lá para cima. Então, quando eu tenho escoamento turbulento, como é mais caótico, eu consigo coeficientes maiores, tá? Então, laminar é quando eu tenho a menor transferência de calor, laminar em desenvolvimento, aí a transferência aumenta um pouco, e quando o regime é turbulento, é os maiores valores, beleza? Então, vamos continuar a partir daqui. Agora eu vou fazer uma pergunta muito interessante, que é o seguinte, ó. Então, até onde a gente viu, estudamos até agora, o que a gente sempre considerou quando a gente estava fazendo trabalhando com convecção? Né? Temperatura de superfície, temperatura no infinito. Então a gente tem que Q é igual a H na A, T de superfície menos T no infinito. Certo? Beleza. E agora vamos considerar um tubo, olha só. Vamos considerar que a temperatura na parede é constante. T de superfície. O fluido está entrando aqui, ó, com um determinado vazão máximo e uma determinada temperatura de entrada, tá bom? Então, T hot aqui, vamos pôr. O que vai acontecer? A gente vai utilizar, vamos tentar utilizar Q é igual a HA, T de superfície, menos T no infinito, beleza? Então, qual que é o problema? Então vamos lá, se a gente considerar o T de superfície, seria o nosso pH. Estamos falando que ele é constante, maravilha. E o T do infinito? O fluido vai entrar aqui com uma temperatura. Ele vai ser aquecido, né? Então ele vai ser aquecido conforme ele escoa. E aqui no final, ele vai sair com uma temperatura de saída diferente da temperatura de entrada. Esse era o nosso T infinito, mas olha, não tem a mesma temperatura. Então, o
que temperatura eu vou usar aqui para fazer esse cálculo? É isso que eu vou mostrar agora para vocês, tá bom?